Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Para ver Deus, nesses momentos tão complicados que nós estamos passando, temos rogado tanto a Deus ajuda, pedido de socorro, lamentos, e muitas vezes não nos damos conta de que forma estamos nos direcionando a Deus. Para que Deus nós estamos pedindo? É preciso crescer. Esses são tempos de vermos Deus por uma outra ótica. E é isso que eu pretendo, na noite de hoje, falar sobre Deus através de uma outra ótica. Há uma história que conta que certa feita um grande sábio de academia, cansado da vida agitada da cidade grande, sentindo-se sozinho, isolado, estressado e realmente muito distante de Deus, resolveu fazer uma excursão, em campo e foi em busca da alegada sabedoria cabocla. Não demorou muito. Ele sai do asfalto, entra em estrada de chão, poeirenta, casinhas, chácaras, sítios, e logo ele vê um camponês, vestido a caráter, roupas rústicas, chapéu de palha, enxada na mão, trabalhando a terra. Era um dia claro de verão, sol a pino. Ouvia-se cigarras cantarem e o caboclo lavrando a terra. Ele certamente percebeu a chegada do estranho que vem caminhando com dificuldade em sua direção. Havia deixado o seu belo carro na estrada e ele vem tropeçando em pedaços de paus e torrões de barro com o seu terno caro, sapatos lustrosos, denunciando a sua condição de homem de cidade. Mas o sitiante fingiu não vê-lo e continuou o seu trabalho. Ao chegar perto, o grande acadêmico cumprimenta o roceiro, que demora a responder propositalmente, e quando o faz numa forma monossilábica, inteligível, e continua carpindo. O grande sábio, dentro da sua postura de grande homem, de muito inteligente, ele resolve que não quer perder tempo com aquele homem simples e pergunta de chofre: será que o senhor sabe onde está Deus? O lavrador parou de trabalhar, ele esperava qualquer pergunta, menos aquela. Levou a mão até a aba do chapéu, coçou a cabeça, olhou vagamente para os lados. Sol brilhando, animais, as cigarras, o riacho, a sua lavoura. Ele olha então para aquele homem e diz: onde está Deus? Eu não sei, não, senhor. Mas será que o senhor poderia me dizer onde ele não está? Nós não precisamos ser homens de gênio para saber que Deus existe, mas nós precisamos desenvolver sentidos para sentir Deus, inteligência para entendê-lo e amor para encontrá-lo. E agora eu faço a mesma pergunta que o acadêmico fez. Os senhores poderiam me dizer onde está Deus? Você parou para pensar se você ama a Deus ou será que você teme a Deus? É muito comum nós ouvirmos assim e às vezes até dizermos: cuidado, hein? Deus castiga. Olha, Deus está vendo. Ou é comum de ouvirmos ou também de dizer, quando queremos nos referir a um homem de boa índole, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa correta, honesta, a gente dizer assim: nossa, ele é um homem temente a Deus. Temer significa que temos medo. E por que nós deveríamos temer a Deus? Por que nós achamos que ser um homem temente a Deus
enaltece o caráter. Nós temos conceitos equivocados a respeito de Deus. A história da humanidade já começa criando barreiras contra Deus. Quando Adão foi chamado por Deus para prestar conta da sua desobediência, Adão já se defende atacando Deus, dizendo: a culpa da minha desobediência foi a mulher que o Senhor criou. O culpado das nossas deficiências, das nossas dificuldades, é sempre algo externo. Nunca somos nós. E aqui, abrindo um parênteses, né? Adão é simbólico, ele não era um homem. Adão foi um período da humanidade e está datado em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Se você tem interesse um pouco mais sobre esse assunto, eu indico o livro A Caminho da Luz. Depois vieram os dogmas. A criação antropomórfica, onde as pessoas acreditam que Deus tem a forma humana, é o Deus homem. E aí, poderíamos dizer assim: mas isso é coisa dos povos primitivos. Não é assim. Muitas pessoas ainda hoje acreditam no Deus simbolizado na figura de um ancião de barbas, cabelos brancos, cajado na mão, e ele fica sentado em um trono, em um local definido no céu, olhando as suas criaturas. Sendo nós, os homens, limitados, imaginamos também um Deus limitado. Lemos ao pé da letra as escrituras da Bíblia que diz: somos imagem e semelhança de Deus. E vendo esse Deus através dos olhos limitados, limitado é esse Deus. Ele tem as mesmas paixões que nós. Necessita das mesmas coisas que nós necessitamos. Necessita ser adulado, acalmado, bajulado com oferendas. Aí você diz: mas ninguém mais faz oferendas hoje. Será que não? Pense, não precisa me responder. Alguma vez na sua vida, você já fez alguma promessa a Deus? A promessa é nós pedirmos algo a Ele e Ele nos dar algo em troca. Isso é comércio. Nós procuramos fazer comércio com Deus. Uma pergunta que vale muito a pena nós refletirmos: o que falta para Deus que nós temos e Ele quer? Porque veja, para nós fazermos um negócio, para nós barganharmos com alguém, nós precisamos ter alguma coisa que esse alguém quer. E ele tem que ter alguma coisa que nós queremos. Exemplo: se nós descobrirmos uma doença muito grave em nós, ou numa pessoa que nós amamos muito, e aí nós vamos falar com Deus, fazer uma prece, nós vamos pedir, nós vamos fazer uma promessa: Senhor, se o Senhor me curar, ou curar a pessoa que eu gosto, seja o fulano, eu prometo dar 100 cestas básicas para os pobres. Será que isso vai comover Deus? Será que isso vai afetar Deus de alguma forma? Será que Ele vai nos curar? Vamos lembrar que Jesus disse: pobres sempre os tereis. Então, 100 cestas básicas vai resolver alguma coisa? Quem é o maior beneficiário em uma doação? Quem doou? Quem recebeu? Ou Deus? Essas questões materiais, às quais nós somos tão apegados e são as que nós usamos para negociar com Deus, não afeta Ele em nada. Afeta a nós, sim. Veja que se eu faço uma doação, eu estou me desapegando, eu estou sendo caridosa, eu estou pensando em alguém. Quem recebeu a doação vai ficar muito feliz, porque é o necessitado, é alimento que está chegando. Mas para Deus. Então nós precisamos rever
essa condição. Nós precisamos rever esse Deus homem, que está tão impregnado nos arquivos da nossa alma, que basta ouvir a palavra Deus e esse arquivo corrompido, deturpado surge. Está na hora de nós mudarmos esse tipo de mensagem em nós. Livro dos Espíritos. A primeira questão, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E já na primeira questão do Livro dos Espíritos, nós temos um ensino importantíssimo. Kardec não pergunta quem, mas que é Deus. Então, que é Deus? Como conhecê-lo? É através dos seus atributos, através das suas qualidades, que nós vamos ter uma ideia de que é Deus. Questão 10, ainda do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos se nós podemos compreender Deus. E eles respondem que nos falta o sentido. Eles não falam um sentido. Eles dizem o. É um sentido específico. E Kardec, então, pergunta novamente se um dia nós teremos esse sentido. E os espíritos respondem que sim, quando nós formos perfeitos. Mas ele também nos diz que nós podemos ter uma boa ideia desse Deus enquanto não chegarmos à condição de sermos perfeitos. E isso se dá através de algumas qualidades de Deus, as quais nós conseguimos, mesmo que de leve, compreender. Deus é eterno. Ele não teve começo e ele não teve fim. Deus é infinito. Nós não podemos dimensionar Deus. Deus é imutável. Ele não está sujeito a nenhuma instabilidade. Por isso, esse Deus que eu falei um tanto antes, do Deus que precisa ser adulado, bajulado, não é o Deus que nós devemos conhecer, porque ele é imutável. Deus é imaterial. Ele difere de tudo o que nós conhecemos por matéria. Deus é único. Não existe deuses. Deus é onipotente. Nada é mais poderoso do que ele. Deus é onipresente. Ele está em absolutamente tudo, inclusive em nós. E ele é soberanamente justo e bom. Se hoje, depois que eu terminar a minha fala, os senhores esquecerem todos os atributos que eu falei até agora e ficar apenas com esse, que Deus é soberanamente justo e bom, e conseguirmos levar isso para dentro da nossa intimidade, é o que basta. Porque Deus sabe tudo o que acontece na nossa vida. E se Ele permite que aconteça as coisas que nos acontecem, está de conformidade com a sua justiça. Os problemas que nós temos são sempre menores do que a dívida que nós temos. Tanto que Jesus disse: o fardo é de acordo com a força dos ombros. Deus não nos dá peso maior que as nossas forças. Bom, aqui nós temos já uma ideia, mas será que a teoria é suficiente para vê-lo? Infelizmente não. Para nós podermos ver a Deus, se faz necessário entrar em nós mesmos, no nosso íntimo. O homem, ainda muito orgulhoso e egoísta, nós nos sentimos deuses. Tem uma frase de para-choque de caminhão que é muito boa, que diz: eu não sou o filho do dono do mundo, mas sou o filho dele. Essa frase
ela é verdadeira. Porque o nosso Pai é dono de todos os mundos que nós sabemos e aqueles que a gente sequer imagina que existem. E nós somos, de fato, filhos dele. Só que quando nós usamos essa frase, eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele, nós colocamos normalmente numa postura arrogante. E essa postura arrogante vem em nós por séculos, talvez até milênios. E com isso nós fomos nos afastando da essência que é Deus. Veja, se eu sou o filho dele, se eu sou o cara, se eu sou o bom, Deus vai ficando relegado. E aí nós temos, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta, mas onde é que está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, que na consciência do homem. E Kardec diz, mas se a lei de Deus está na nossa consciência, por que nós temos que ficar revendo, estudando, aprendendo, lendo? Indo ao centro espírita, indo às igrejas, indo aos templos religiosos. Ué, mas Deus não está na minha consciência? Não está na sua consciência? E aí os espíritos respondem que é porque os homens esqueceram, menosprezaram Deus. Por isso Deus envia os seus mensageiros. São homens que vêm nos relembrar. Nós tivemos os Vedas. E os Vedas dizia, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Tivemos os persas. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Tivemos Paulo de Tarso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E é claro, Jesus dizendo, o reino dos céus está dentro de vós. Nesses tempos de transição, tempos complicados que nós estamos vivendo, todos nós, de forma consciente ou inconscientemente, estamos procurando Deus. Outro dia eu recebi pelo WhatsApp uma figurinha que trazia Deus conversando com o demônio. E o demônio se vangloriava de ter fechado todos os templos religiosos. Fechou as igrejas, fechou os centros espíritas, fechou tudo. E Deus responde, é verdade, você ganhou essa. Mas eu consegui que cada lar se transformasse em um templo religioso. E isso é verdade. Veja, os senhores, nessa noite, e com certeza através de muitos outros meios, muitos outros canais no YouTube, no Facebook, às vezes até mesmo pelo nosso celular, nós estamos sempre vendo uma mensagem positiva, nós estamos vendo uma palestra. E quando nós fazemos isso, nós estamos na nossa casa. O nosso lar, quando nós ouvimos uma mensagem, uma palestra boa, um evangelho no lar, transformamos o nosso lar em um templo religioso. Todos nós estamos sentindo falta do Pai. E como filhos pródigos, nós queremos voltar para casa. Então eu torno a perguntar, como encontrar Deus? E Deus vem em nosso socorro, ajudando, mandando os seus enviados. Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Você quer encontrar Deus? Se conheça. Paulo de Tarso diz, não saias de ti, retorna para ti mesmo. No interior do homem habita a verdade. E se achares mutável a tua natureza, transcende-te a ti mesmo. Paulo diz em outras palavras que nós não devemos sair da rota, evitar os nossos vícios, mas se sairmos e nos demos conta de que estamos transviando, devemos retornar para a verdade, porque a verdade está dentro de nós. E quando percebemos que nós podemos mudar, devemos nos transcender, devemos nos superar.
Podemos errar, mas é importante corrigir sempre que percebermos o erro. E ainda para encontrar Deus, nós temos Jesus, que ele diz: eu sou o caminho. E ele nos mostrou o caminho. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Puxa vida, Jesus mostrou o caminho, mas vamos falar a verdade, não é um caminho fácil. Porque ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Como nós vamos amar a Deus se nós temos dificuldade em abstrair? Se nós não sabemos o que, quem, o que é Deus? Como é que eu vou amar algo que eu não sei? Algo que eu não conheço? Aí ele vem e diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ainda está difícil. Porque se nós observarmos bem, nós não nos amamos. Nós não cuidamos de nós. Quando nós cuidamos de nós, observe, de uma maneira geral, nós cuidamos do físico. Mas o espírito, que de fato somos nós, pouco cuidamos. Então, é necessário que a gente inverta um pouquinho esses ensinos de Jesus. Espírito Joana de Ângeles, ela fala da necessidade do alto amor como alavanca fundamental para a conquista desse sentimento supremo. Alto amor, aqui nesse caso, não deve ser confundido com egoísmo, com egocentrismo. Porque nós também entendemos um pouco equivocado essa questão de alto amor. Alto amor é eu cuido de mim e você se vira. Não é isso, não. Amar a si mesmo significa respeito à vida, preservar a nossa paz íntima, o culto dos hábitos sadios e os cuidados morais, intelectuais e espirituais para conosco mesmo. É preciso lembrar que das nossas escolhas, quando nós fazemos as nossas escolhas, de um modo geral, nós vamos em busca de algo que dê prazer a esse corpo. E esse corpo, ele é temporal, ele tem prazo de validade. E às vezes, uma escolha que nós fazemos, que pode nos trazer prazer de horas, de dias, pode nos comprometer por séculos. Nós somos imediatistas. Esquecemos que nós, em essência, somos eternos. Mas existe auto-amor quando nós escolhemos ter mais paciência e tolerância. Quando fazemos isso, nós estamos nos amando. Quando escolhemos perdoar e deixar de carregar o peso da mágoa, nós estamos nos amando. Quando buscamos conhecimento intelectual, estamos nos amando. Quando nos aceitamos como somos, quando vemos nossas imperfeições e buscamos corrigi-las, estamos nos amando. E assim nós vamos adquirindo valores iluminativos, crescendo em direção ao alto amor. E, obviamente, amor ao próximo, que é a extensão do nosso alto amor. O amor ao próximo se torna decorrência natural do alto amor. Quando nós nos amamos, nós não podemos mais saber que temos tanta comida e o outro está passando fome. Quando nós temos alto amor,
nós não podemos conceber o fato de estarmos bem quentinhos e o outro passando frio. O auto-amor nos dá uma visão clara daquilo que somos, do que desejamos e daquilo que não desejamos para nós. E aí nós revertemos isso para o outro. Espírito Joana de Ângeli, no livro Autodescobrimento, através de Divaldo Pereira Franco, ela diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deteriorização. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Precisamos nos conhecer para assim nos amarmos e poder aprender a amar o outro. É muito comum nós procurarmos fugir dos nossos sentimentos. Por exemplo, alguém nos machuca, nos magoa. Inconscientemente, nos colocamos em posição superior àquele que nos ofendeu e dizemos assim: deixa para lá, eu não me importo com a opinião dele, não me importo com a opinião dos outros. Mas o sentimento de mágoa, o sentimento de raiva, de rancor, continua em nós, remoendo. Nós adoecemos e nós não tomamos nenhuma atitude. Por quê? Porque nós não queremos ver de verdade que nós somos frágeis, que temos sentimentos pequenos ainda. Se estou falando de auto-amor, é preciso que nós nos aceitemos. É preciso olhar de frente que ainda estamos. Porque nós estamos, nós não somos sombra. Nós ainda estamos sombra. Mas todos nós nascemos para ser luz. E quando temos esse entendimento, nós vamos aceitar o nosso estágio frágil e nós vamos entender que o outro também é frágil. Quando nós partimos desse princípio, nós começamos a resolver os problemas. Nós começamos a nos corrigir. E nos damos conta de que não estamos sozinhos. Há uma história, aqui já caminhando para o encerramento, há uma história em que o navio afundava em alto mar. Os passageiros, desesperados, buscavam salva-vidas e lugares nos botes para abandonarem a embarcação. No meio da correria, um passageiro notou que um menino, por volta dos seus 12 anos, caminhava no convés calmamente, como se nada tivesse acontecendo. O passageiro chama a atenção do menino para que ele tome um lugar no bote ao seu lado. E ouviu o menino tranquilamente dizer: eu não estou preocupado, meu pai é o comandante desse navio, ele está no leme. E prosseguiu caminhando. A exemplo desse menino confiante na competência do pai, que todos nós possamos também aprender a confiar em Deus. Ele está no leme das nossas vidas. Nos nossos momentos de escuridão, porque a nossa vida passa por momentos de escuridão, e nos momentos em que a nossa fé falhar, porque ela ainda é muito pequena e ela falha, que possamos lembrar da poesia de Davi, o salmista, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas muito tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me nas verdades da justiça por amor de seu nome. Somos todos importantes para Deus. Somos criaturas do universo que buscam a felicidade através de aprender a amar. Amar a nós mesmos
que nos levará a amar o outro. Amando a nós e amando ao outro, automaticamente estaremos amando a Deus e assim podemos cumprir aquilo que Jesus falou, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, possa amparar você e a todos os seus familiares. Fique com Deus e até uma próxima.